e boa noite. Deus abençoe a você que está conectado com este vídeo. Hoje nós vamos meditar mais um pouquinho na palavra de Deus e o faremos em Efésios capítulo 6, versículos 10, 11 e 12, onde a palavra de Deus diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Amém? Minha gente, não podemos ignorar a existência do mundo espiritual. Embora não possamos tocá-lo, embora seja ele intangível, o mundo espiritual existe. É tão real quanto o nosso mundo físico. E existem duas esferas de atuação no mundo espiritual. Existe a esfera espiritual onde Deus atua, onde Deus age, onde Deus ministra, o Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, onde Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo age. E existe também a esfera espiritual da maldade, onde age o diabo e os seus demônios. O apóstolo Paulo, quando escreveu esta carta, estava preso em Roma. O apóstolo Paulo, não podendo estar presente, ele envia esta cartinha para instruir, orientar e mostrar a estratégia de Deus para que possamos vencer o mundo espiritual que age o tempo todo contra a nossa vida. Mas o que motivou Paulo a escrever esta carta, o que motivou Paulo a entrar nesse assunto, é porque Éfeso, naqueles dias, era um dos polos ou um dos focos mais ativos, mais poderosos do ocultismo naqueles dias. Éfeso era uma cidade de grande porte para aquele tempo. Naquela ocasião, Éfeso já contava com mais de 300 mil habitantes. E a atração principal de Éfeso era o templo da deusa Diana. E esse templo era portentoso, até mesmo era contado como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E este templo de adoração à deusa Diana, um demônio de entidade feminina, que se apresentava como protetora e deusa dos Efésios e aclamava para si este título e dizia haver descido com toda a planta daquele templo pomposo, havia descido de Júpiter. E Éfeso era a capital da Ásia Menor, assim como era a capital do ocultismo de toda aquela região também. A cidade de Éfeso, por ser a capital da Ásia Menor, era conhecida também simplesmente como Ásia. Paulo relata na segunda carta aos Coríntios, capítulo 1 e verso 8, que lá na Ásia, ou seja, na cidade de Éfeso, ele sofreu as mais duras e tremendas tribulações, acima do limite de sua capacidade de suportar, ao ponto, diz ele, de desesperar da própria vida. Era um lugar difícil, um lugar pesado, um lugar espiritualmente falando muito hostil. Isto que motivou Paulo escrever esta carta aos Efésios. Sabendo dessas forças poderosas atuantes ali em Éfeso, ele mesmo preso se lembrou das tremendas dificuldades que ele sofreu lá. Então ele escreve várias instruções aos servos de Deus, termina dizendo: no demais, depois dessas instruções, em outras versões diz assim: finalmente, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor
e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do inimigo. Ele havia sofrido na pele, por isso ele escreve assim. Por que ele escreve? Para fortalecer o Senhor, para revestir de toda a armadura de Deus. Aí ele diz aqui o porquê, no verso 12. Porque não temos que lutar contra carne e nem sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. É uma luta espiritual e que não temos como evitar. A Bíblia diz, porque temos que lutar. Obrigatoriamente não podemos evitar esta luta. E é uma luta que temos que enfrentar as autoridades mais fortes do inferno, as autoridades ou os demônios de alta patente do exército do inferno. Mas nós temos os recursos, a estratégia de Deus descritas nesse texto que acabamos de ler. Eu anotei 4 coisas que aprendemos desse texto que lemos. A primeira delas é que não podemos ignorar a luta espiritual. Não podemos fingir que essa luta não existe. A luta existe, quer concordemos, quer não. É guerra. E guerra no nível espiritual. A segunda coisa é que são inimigos espirituais da maldade, portanto seres invisíveis. Não sabemos de onde virão os golpes, mas que virão. E uma terceira coisa que aprendemos aqui é que são inimigos do mal e bem mais fortes e mais poderosos que nós, seres humanos. Quarto, os demônios são invisíveis para nós, mas nós, seres humanos, somos visíveis para eles. Logo, eles atacam e nós somos alvos tremendamente vulneráveis a eles. Uma luta desigual. Como vencer uma luta tão desigual assim? Como vencer uma luta onde os demônios são, num primeiro momento, os francos favoritos? Por isso que a palavra de Deus nos dá esta fórmula, essa estratégia. Por isso que a palavra de Deus apresenta o segredo da vitória. Versículo 10. Portanto, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Como eu me fortaleço em Deus? Eu me fortaleço em Deus primeiro reconhecendo que eu sou fraco. E se eu sou fraco, logo eu preciso ficar forte para brigar com um inimigo que é tremendamente mais forte e mais poderoso que eu. Como um lutador vencedor, ele precisa reconhecer que ele tem que se preparar. Ele precisa de uma alimentação boa, balanceada. Ele precisa de exercícios constantes para fortalecer seus músculos, para ganhar habilidade, para ganhar rapidez, para ganhar destreza. No mundo espiritual também assim, eu me fortaleço no Senhor à medida que eu me alimento da palavra de Deus, que eu me alimento do maná do céu, que eu me alimento de Jesus, que é o pão da vida, como está escrito em João capítulo 6 e verso 35. Jesus é o pão da vida. Nele eu encontro todos os nutrientes para a minha vida espiritual. Fortalecei-vos no Senhor é fortalecer em Jesus Cristo, é se alimentar de Deus. E como que eu faço exercício para fortalecer a minha musculatura espiritual? Praticando em todo o tempo a oração, praticando a leitura e a meditação na palavra de Deus. Aí eu me fortaleço. Isso é fortalecer no Senhor. E a Bíblia diz mais: fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Na força do seu poder é que depois que eu me preparo, eu então, ainda assim, eu vou para a luta, mas vou para a luta confiando em Deus. Como Davi, na ocasião que lutou com o gigante Golias, o gigante veio com toda aquela preparação de guerra contra ele, com toda aquela arma, e Davi apenas com tipo estilingue, com algumas pedrinhas, foi contra o gigante e disse: tu vens a mim armado assim, etc e tal, mas eu vou contra ti.
em nome do Senhor dos Exércitos, a quem tu tens afrontado. E atirou a pedra e venceu o gigante. Vencemos também na força do Senhor, na força do seu poder. Todo e qualquer gigante espiritual, não importa a patente dele, ele terá que tombar por terra na autoridade do nome do Senhor. O salmista lá no Salmo 46 diz: o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente na angústia. Amém? E a outra coisa, como fórmula, como estratégia, como segredo da vitória que nós aprendemos no texto lido, é revestir de toda a armadura de Deus que está descrita nos versos subsequentes. Essa armadura de Deus será objeto de apreciação na próxima oportunidade, se Deus assim permitir. Hoje, por enquanto, nós vamos ficar com este segredo: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Amém? Mas você não precisa ficar com medo, né? Se você está em Deus, a palavra de Deus diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E para o maior estar em nós, eu preciso aceitar Jesus como meu Salvador pessoal. Nós temos pecado e Deus não habita no pecado, mas quando nós confessamos os nossos pecados, a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todos os nossos pecados. O Espírito Santo, que é Ele mesmo, vem morar dentro de nós. Aí sim eu posso dizer: maior é o que está em nós, que está em mim, que está em você, se você aceitar Jesus, do que o diabo e seus demônios que estão no mundo. Amém? Então agora que você já sabe, recorra a Jesus. O aceite como seu Salvador pessoal e diga em alto e bom tom: em Cristo Jesus, eu sou mais do que vencedor. Amém? Vamos orar? Querido Deus, obrigado pela bênção da Tua Palavra, que nos esclarece que vivemos nesse mundo, mas nós somos seres físicos e espirituais e temos que, queiramos ou não, enfrentar uma batalha espiritual contra o diabo e seus demônios, inimigos vorazes das nossas almas. Mas temos, meu Deus, a fórmula da vitória descrita na Tua Palavra, que é: fortalecei-vos no Senhor e na força do teu poder. Meu Deus, que todas as pessoas que ouviram esta mensagem recorram a Jesus e o aceite como Salvador pessoal, para que o Senhor, com teu Espírito Santo, venha morar dentro dessas pessoas e que, ó Deus, eles possam dizer então, como o apóstolo João: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Peço, meu Deus, que a nossa família tenha a sensibilidade de aceitar Jesus como Salvador. E peço a bênção do Senhor sobre todos os teus servos que palmilham por este mundo afora. E todos que creem digam amém e graças a Deus, em nome de Jesus.